Vamos ao debate. Eu começo por você, Hélio Beltrão. Como é que você avalia essa possibilidade de mudança da política de preços da Petrobras nesse momento? Desastrosa, Felipe. Começo por uma explicação que eu não sei se todos sabem. 25% dos derivados de petróleo consumidos no Brasil são importados. O que significa que se o Brasil não praticar o preço internacional de petróleo, os importadores não vão querer trazer o petróleo lá de fora. O petróleo, né, a gasolina, diesel, né, eles são commodities internacionais. O que significa isso? São produtos razoavelmente uniformes, que, dado uma especificação técnica, tem o preço em dólar no mundo inteiro. O que o PT está querendo fazer, que não é novidade, dada a história deles de intervenção e tabelamento, é tabelar derivados de petróleo abaixo do preço convertido para reais desses derivados. Obviamente, isso causa um prejuízo na Petrobras, que eu sei lá se eles estão com a ideia de fazer o Tesouro Nacional, ou seja, nós, brasileiros, pagarmos essa diferença. Por isso que ele está falando, vou proteger os investidores. Mas, mesmo que ele tire do bolso de todos os brasileiros para compensar a Petrobras, você ainda terá o problema de eventual desabastecimento do mercado brasileiro de derivados, porque, de novo, se for tabelado abaixo do preço internacional, quem é que vai lá fora pagar o preço de mercado cheio para vender aqui no Brasil mais barato? Então, essa é uma das explicações pelas quais o PT, quando tem esses planos de cima para baixo, esses tabeladores, é uma das explicações pelas quais o Prates e outros estão falando, vamos construir uma opção de refinarias, né, que vai tudo contra o que está acontecendo no resto do mundo de hidrocarbonetos, meio ambiente e tal. Os Estados Unidos não constroem refinaria há 30 anos. Então, eles querem fazer aqueles projetos multibilionários, que no passado foi tudo centro de corrupção, para, se você fizer refinaria e produzir tudo no Brasil, aí eles podem tabelar o preço na marra. Isso tudo é uma grande confusão e agora mudando um segundinho de assunto, a própria nomeação do Prates para a Petrobras não é algo tão simples. Em primeiro lugar, vai ter que mudar o Conselho de Administração, os membros do Conselho têm que obedecer os critérios de elegibilidade conforme a lei das estatais, essa que eles já tentaram mudar, que está em processo de mudar para permitir o mercadante ir para o BNDES, que não poderia, ninguém que estivesse em cargo de direção de partido político nos últimos 36 meses pode ir para a estatal, estão tentando mudar isso para ele. Agora, você tem uma série de critérios, basta ver a lei, de experiência, da qualificação técnica da pessoa, que quem vai definir essa elegibilidade é lá o Comitê de Elegibilidade e Nomeação de presidente de empresa, etc., lá da Petrobras. Isso vai acontecer, se acontecer a contento do PT, vai acontecer só em março. Então, tem um tempo grande e possíveis incertezas nesse processo. E até lá, o Prates vai ter que dizer, vai intervir como? E o que vai acontecer? Vai ter desabastecimento no Brasil? Vai ter prejuízo para a Petrobras? Tem que ser muito mais específico. Eu acho que está se encaminhando para uma grande confusão que, no final, ele vai ter que voltar atrás nessa coisa de alterar a política de preço, senão nós vamos estar lascados no Brasil. Obrigado, Hélio. Tem 3 polêmicas aí, Janaína, nesse momento envolvendo a Petrobras. Uma foi essa que a gente viu, a declaração de Jean Paul Prats, eu levantei a bola aqui para o Hélio Beltrão, que é da política de preços que o PT está pretendendo mudar. O Hélio já citou outra, que é a própria nomeação, a lei das estatais. Há muita gente que avalia que proibiria essa nomeação, muita gente do PT defende, mesmo com a lei das estatais como está em vigor hoje, e lembrando aqui, para informar bem, que a lei das estatais já foi afrouxada na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, mas está parado. Rodrigo Pacheco, depois da repercussão negativa desse afrouxamento, preferiu não pautar. Então a gente não sabe se a lei das estatais realmente vai ser afrouxada. E há uma terceira discussão, sem querer complicar muito, fique à vontade para destacar o que você quiser, que é a da prorrogação da desoneração dos combustíveis. O Lula parece que está preparando uma medida provisória nesse sentido, com receio de perder popularidade, aumentar a inflação no momento que ele sobe a rampa do Planalto. Você, como coautora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, debruçou sobre o assunto da Petrobras, eu me lembro, naquele momento. Qual é a sua expectativa? O que você destaca de especial nessas polêmicas? Um ponto que me chamou muito a atenção na fala do senador e futuro presidente foi assim, a tranquilidade com que ele disse não vai mudar, porque é uma política de governo, o governo vai mudar.
E alguns momentos de tensão durante o governo Bolsonaro aconteceram justamente quando ele interferiu, ou quando ele anunciou que interferiria. Então me chamou a atenção. Ele trocou várias vezes o presidente da Petrobras. Isso, mas isso foi muito mal recebido, porque a ideia seria de ter uma empresa com autonomia, né? Uma empresa com vida própria. Então eu me surpreendi um pouco com a tranquilidade com que o senador anunciou, sem maiores detalhes, né? Vai mudar porque o governo mudou. Não é bem assim. Algumas conquistas aconteceram. A conquista da autonomia é uma delas. Então, não é bem assim. Né? Porque, senão, a gente tem que entender se as mesmas pessoas que se surpreenderam, que se horrorizaram no passado recente aqui, criticarão também essa interferência. Essa interferência, no passado, aí já não estou falando do passado recente de Bolsonaro, mas na época do governo Dilma, essa mistura, né, de política, de nomeações políticas, de amigos, foi, de certa forma, né, o que gerou a bancarrota do PT ali em 2016. Porque, muito embora o Cunha tenha recortado a denúncia para deixar exclusivamente as pedaladas, que é a utilização dos bancos públicos, dos dinheiros públicos, a não escrituração, que é algo grave, toda a redação da denúncia trazia essa questão da Petrobras, do Petrolão. Então, foi daí que eu quis dizer de aprender com os erros. Né? Cunha, só para lembrar, Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Sim, tem que aprender com os erros. Essa mistura excessiva já não deu certo. Então, vai começar de novo? Né? Nós podemos debater melhoras na política ou não? Podemos. Mas essa questão não tem que ser, todo mundo tem que ser companheiro. Não, gente, existem quadros técnicos. Eu estou aqui do lado do Casagrande, conhece de futebol, de repente você não precisa colocar um companheiro, você pode colocar alguém que conheça, entendeu? Não precisa colocar um inimigo. Mas vamos buscar quem conhece da técnica da coisa. Eu acho que vai ser muito traumático se o Lula, com relação à desoneração, entrar já elevando tributos depois dessa longa negociação que houve. E a ilusão dizer que apenas os ricos têm carro, apenas não é verdade. Você tem um motorista de Uber, você tem um motorista de táxi, você tem a pessoa que trabalha com o seu carro. Então, eu acho que essa transição aí tem que ser melhor pensada. Né? Quando o Haddad diz, olha, não, vamos mudar. Né? Calma, gente, não é porque mudou o governo que precisa acabar com tudo que estava antes. Eu acho que muito da desgraça desse país é isso, a gente não consegue reconhecer o que foi feito de bom pelo antecessor e ter a humildade de trabalhar para manter, ou pelo menos para preservar. Né? Então, assume primeiro, vamos avaliar, entendeu? Esse tipo de fala do senador, eu acho que traz traumas desnecessários para o mercado, para os investidores. Não sei. Obrigado, Janaína. Lucas, como é que você avalia? Felipe, já foi comentado aqui que o governo Bolsonaro teve complicações na área da saúde, brigando com seus ministros, enfrentando, é verdade, o desafio global do tamanho da pandemia do coronavírus, mas foi trocando de ministro um após o outro, discutindo sutilmente ou não tão sutilmente com seus ministros na imprensa, teve problemas na educação também, mudando de ministro o tempo inteiro. E foi dito agora pela Janaína, com absoluta correção, que o Bolsonaro também sinalizou para intervenções nos preços da Petrobras, mudanças de orientação da Petrobras, que é esse tipo de alinhamento com os preços do mercado internacional, é sempre o alvo favorito de qualquer tipo de anseio populista, seja de qualquer natureza for. Mas pelo menos no governo Bolsonaro, no campo da economia, a gente tinha uma equipe que tinha pelo menos a pretensão, o DNA retórico, ideológico, programático, de uma agenda minimamente responsável do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico. O que a gente está vendo, o Bolsonaro flexibilizou o teto de gastos também, a gente está vendo um estouro monumental nesse teto, a gente está vendo novamente aumento de ministérios substancial e agora a gente está vendo alguém prestes a ser apresentado como liderança da Petrobras, com um discurso abertamente de que vamos mudar, vamos desrespeitar as regras dos preços de mercado internacional. O discurso é explícito de um antiliberalismo econômico que só pode ter por consequência, como bem disse o Hélio, o desastre.
Então não há que se falar que é a mesma coisa. Há uma perspectiva de um aumento dos problemas no campo da economia, porque a própria equipe, as próprias forças que estão assumindo a condução econômica, elas já, na própria natureza do discurso delas, elas já expõem a sua intenção deletéria. Obrigado, Lucas. Gessner. Olha, rapidamente, eu acho que a gente tem alguns pontos aqui. Primeiro, o senador Jean Paul Prats tem experiência no setor. Eu acho que nisso não há dúvida, ele tem comprovado a experiência. Porém, como disse bem o Hélio Beltrão, e acho que a Janaína também, o inciso, se não me engano, o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 17 da Lei das Estatais é claríssimo. Então, realmente há um problema e há um processo que precisa ser respeitado. Terceiro ponto, a paridade internacional, ou você respeita a paridade internacional, ou você gera um prejuízo monumental. O prejuízo gerado pelo controle de preços de petróleo foi muito maior do que aquilo que se alega e dos números da Lava Jato, etc. Foi muito maior. Então, realmente, isso gera uma distorção brutal. Além disso, a Petrobras ainda tem um termo de compromisso de cessação com o CAD e com um compromisso de privatização de refinarias. Algumas foram privatizadas, outras não. Se for verdade que vai haver uma revogação disso, vai haver uma mudança nessa política, todos os processos que estavam em curso e foram suspensos teriam que voltar. Isso não está sendo dito. Eu acho que é prematuro, mesmo da nossa parte é prematuro, porque afinal de contas foi uma frase do possível futuro presidente da Petrobras sobre política de preços. A gente precisa pensar bem, mas eu diria que é algo bastante complexo e eu acho que seria melhor dizer, olha, nós vamos estudar aprimoramentos na política de preço de paridade. Dá para fazer alguns aprimoramentos para não ter impactos tão fortes, mas é impossível subsidiar e fugir da referência internacional. Obrigado, Gessner. Casagrande, quer complementar? Tem. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tem uma música do Belchior que chama Eu Conheço o Meu Lugar. A gente quer que você cante um pedacinho. Conheço o meu lugar. Eu conheço o meu lugar. Eu não tenho conhecimento suficiente para debater com vocês esse assunto. Então, eu acho que seria muito arriscado eu dar qualquer opinião, porque realmente eu não tenho conhecimento. Eu já fui audacioso de ter aceitado o convite para vir debater política com vocês. Muito bem. Eu não vou adiante. Eu acho que eu joguei bem o jogo. Né? Vou sair com uma nota 6, 7, tá bom. Protesto. Hélio, então levanto de novo para você, que tem mais um minutinho, para falar da questão dos impostos. Como é que você avalia aí essa possibilidade de prorrogação? Parece que o PT quer mudar, mas o Lula tem receio de fazer isso agora. Bom, estava programado que voltaria esse imposto. A gente tem uma situação fiscal muito grave, dado o estouro, como o Lucas mencionou, o estouro absurdo do teto de gasto, no montante de cerca de 200 bilhões de reais. Então, se for reduzir ainda esse imposto, vai agravar o déficit público, agravar a situação do endividamento público. Então, como a gente diz, o certo é cortar gastos. E aí você pode fazer concomitantemente uma redução de impostos. Então, eu acho que o mercado não vai gostar nada disso, porque isso adiciona a dívida, porque é a receita que deixa de entrar nos cofres públicos. Liberais gostam sempre de redução de impostos, mas desde que corte gastos juntos. Obrigado, Wesley. Gessner, dá mais um minutinho para a gente falar do corte de privilégios que eu tinha citado, corte de gastos, como o Hélio Beltrão acabou de mencionar, uma redefinição de prioridade é necessária há muito tempo no Brasil. Eu acho que é fundamental, né? Na verdade, o Brasil, desde 2014, tem déficits primários sucessivos. Obviamente, em 2020 foi muito maior. A gente vai ter um possível pequeno superávit primário esse ano, mas vamos voltar, toda a projeção é de voltar para uma questão de déficit. É impossível ter alta taxa de juros, déficits sistemáticos e aumento de gasto. É absolutamente impossível. Qual é o resultado? O resultado é juros maiores, maior inflação e, consequentemente, sem recursos para atacar aquilo que são as prioridades. É essencial que haja uma regra, uma disciplina. O teto de gasto já foi driblado.
Isso no próprio governo Bolsonaro já foi desrespeitado e foi absolutamente ignorado. Quer dizer, o estouro do teto é muito maior do que aquilo que seria necessário para fazer frente ao antigo Auxílio Brasil, ao atual Bolsa Família. Agora, é urgente restabelecer uma regra de disciplina fiscal. Sem essa regra de disciplina fiscal, sem responsabilidade fiscal, é impossível ter responsabilidade social. Lembrando que o Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, ele tinha pedido para o Paulo Guedes, o atual, para se abster de qualquer decisão nesse sentido, justamente porque ele está preocupado com o impacto fiscal que ele vai ter que administrar.